Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Prestaremos conta de quem? De quantos? Só de nós mesmos. E eu já acho muito. Mas eu fico impressionado como eu vejo muitas pessoas carregando outras nas costas, vivendo o problema dos outros, colocando a culpa nos outros, tentando dividir a sua culpa com alguém, justificando que sua vida é desse jeito porque fulano fez isso, porque cicrano não ajudou. Na verdade, essas pessoas vão prestar conta delas sozinhas com Deus. Você fale somente de você. Assuma a sua culpa. Assuma os seus problemas diante de Deus. Eu me lembro agora da história de Adão. Adão tentando colocar a culpa em Eva. E é um absurdo isso, porque ele mesmo come do fruto porque ele reconhece que não cuidou de Eva bem o suficiente. Porque quando Deus deu a ordem, quando Deus fez uma aliança com Adão e pediu para que ele não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, Eva nem existia. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Eva não tinha nem sido criada ainda. Deus fez uma aliança com Adão. E Adão tinha por obrigação de cuidar de sua esposa. E quando ele vê que ela comeu do fruto, a culpa bate forte nele por ele não ter cuidado dela. E ele vai lá e come do fruto. É tão certo isso que quando Deus vem resolver esse problema do pecado e ele desce no jardim, ele procura quem? Ele procura Eva porque foi ela que comeu primeiro. Ele chama pelo nome de Eva? Não. Ele procura Adão porque ele tinha feito uma aliança com Adão. E Adão tinha por obrigação de repassar para Eva e para toda a sua descendência. Então Deus sempre vai buscar aquele com quem ele fez a aliança. Muitas vezes você quer que Deus faça justiça com a outra pessoa que Deus não fez aliança com ela. Que Deus não prometeu isso a ela. E muitas vezes você fica apontando, Senhor, resolva a vida daquela pessoa. Deus só pode resolver a sua, porque ele fez uma aliança com você. E por isso que ele desce ao jardim e procura Adão. A conversa tinha que ser com Adão. Também eu lembro da história de Abraão. E eu fico observando que Abraão nunca repreende Ló, mesmo ele tendo toda a autoridade para isso. Mas ele não o faz. Quando os criados de Ló brigam com os de Abraão por conta de água para alimentar os animais, Abraão deveria, pela sua idade, pelo seu posicionamento como patriarca daquela família, ele poderia chegar para Ló e repreendê-lo. No entanto, ele diz, querido, não é bom que a gente brigue, nós somos irmãos, nós somos família. Escolha um lado para onde você vai e eu vou para o outro. E a gente observa Ló sempre fazendo as escolhas erradas, sempre atrapalhando a vida de Abraão. Mas Abraão se mantém quieto com relação a Ló porque ele sabia que Deus tinha feito uma aliança com ele e não com Ló. Que Deus tinha pedido a ele para que ele saísse da sua parentela, deixasse tudo para trás. E ele não obedeceu de forma integral. Ele trouxe Ló. Ele sabia que Ló não fazia parte da promessa, porque Ló não era o filho da promessa. Era um sobrinho que deveria ter ficado lá, com o restante da parentela. Então Abraão sabia disso. E Deus nunca foi lá repreender a Ló, porque Deus não tinha uma aliança com Ló. Deus tinha uma aliança com Abraão. Tanto é que quando Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, ele, ao invés de procurar Ló que morava lá, ele vai ao encontro de Abraão, conversa com Abraão e explica a Abraão o que vai fazer. Porque ele sabia que isso ia machucar aquela família que era de Abraão. E por amor a Abraão, e por ter feito uma aliança com Abraão, Deus vai conversar e se explicar com Abraão. Deus tinha uma aliança com Abraão, não tinha uma aliança com Ló. Então a gente não pode jogar para o outro aquilo que Deus combinou com a gente.
Até mesmo a bênção que Deus disse que nos daria, muitas vezes as outras pessoas que estão ao nosso redor vão atrapalhar. E muitas vezes ela não vai chegar, porque Deus não prometeu a essas outras pessoas, prometeu a você. Então toma cuidado também com isso. E Sansão, ele podia botar a culpa em Dalila? O que é que vocês acham? Não, Dalila nem era do povo de Deus. Deus não tinha feito nenhuma aliança com Dalila. Deus tinha feito uma aliança com Sansão. E Sansão desobedeceu. E por isso, nesse caso, Deus poderia ter castigado Dalila por ela ter feito isso com seu ungido. No entanto, Deus castiga Sansão, entrega ele aos seus inimigos. Ele é torturado, tem os seus olhos vazados. E Dalila, que fez a coisa errada, que cortou lá, não foi culpada de nada. Por quê? Porque foi Sansão que desobedeceu, foi Sansão que quebrou a aliança. E Deus tinha uma aliança com Sansão, e Sansão precisava prestar contas a Deus da sua força e dos seus dons. Entende com tudo isso que nós precisamos nos consertar com Deus? Nós, não o outro. É porque meu marido, esquece teu marido. É porque os meus filhos, esquece teus filhos. Fala sobre você. O que você pode fazer por seu marido, por seus filhos, é orar por eles. Agora você não pode prestar contas da vida deles. Você não pode chegar para Deus e dizer assim, olha, meu marido fez isso e isso, e meus filhos fizeram isso e isso, mas é porque eles estão passando por isso e por isso. Eles vão prestar contas a Deus. Mas é porque meu filho está longe do Senhor. Mas Deus não tem neto. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós vamos prestar conta da nossa vida. Fica calmo. Fica calmo. Espera no Senhor. Pensa somente naquilo que Deus prometeu a você. A aliança que Ele fez com você. Essa você tem que ter cuidado para você não quebrá-la. Porque senão você vai prestar contas sobre isso com o Senhor. Não adianta colocar a culpa no outro. Sansão nunca disse a Deus, Deus, Dalila fez isso comigo, por isso que eu estou passando por isso. Nunca. Pelo contrário, ele se reconcilia com o Senhor em oração e ele pede a Deus mais uma chance. Ele mesmo assume a sua culpa, o seu erro. Não culpe as pessoas, não culpem os seus pais. É porque meu pai me criou dessa forma, é porque minha mãe, então é por isso que eu vivo assim. Você é uma nova criatura. Ei, você foi salvo em Cristo Jesus. Agora tudo se fez novo. Você nasceu de novo. E o que importa é de agora em diante. Rogério, mas eu tenho traumas, eu passo por dificuldades para me livrar. Então, clame ao Senhor para que o Senhor resolva isso em você. Porque agora você é uma nova criatura. Você foi adotado como filho de Deus. Então peça a Ele para tirar esse passado, fazer com que esse passado não doa mais. Mas não culpe esse passado pelos atos que você está tomando hoje, porque você conheceu Jesus e agora você tem uma nova vida. Você é obrigado a viver uma nova vida. Se você quer viver a vida antiga, então volta para a tua vida antiga. Mas quem quiser ficar com Jesus vai ter tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Nem essa terra mais Ele vai te dar. Ele vai te dar novos céus e nova terra. Agora, se você quiser viver na vida antiga, você vai ter que se separar do Senhor. Você vai ter que desistir dessa nova vida que o Senhor está te dando. Não bote a culpa nas condições. Não coloque a culpa no seu passado. Não coloque a culpa na situação financeira. Não diga, eu estou pagando esses erros por causa desde os meus avós que já faziam coisas erradas e é por isso que eu estou pagando até hoje. Isso não é bíblico. Isso não existe. Ezequiel 18:20 diz, a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, somente para ele. E a maldade do ímpio cairá sobre ele, somente para ele. Entende?
Então não fica culpando o teu passado, os teus ancestrais, os teus parentes. Nada disso. Você agora é uma nova criatura. Você vai prestar contas de si. Deus está à tua disposição para te ajudar em tudo que você precisar. Então para de ficar querendo pelo menos dividir a culpa. Ah, mas é porque fulano também errou. Fulano vai prestar contas com Deus. Assume somente a tua parte. E o resto Deus resolve com a pessoa. Mas assuma a sua culpa. Você já imaginou o que aconteceria se naquele dia, quando Deus descesse ao jardim e chamasse Adão, ele viesse correndo e agarrasse os pés do Senhor e dissesse: me perdoa, pequei, errei, fiz a coisa errada, não consegui cuidar da minha esposa como o Senhor pediu, desobedeci o Senhor, comi do fruto. No entanto, você vê um homem frouxo, dizendo que a culpa era da mulher, que o Senhor tinha dado a ele uma mulher ruim. Não dá para entender isso quando ele bota a culpa em Eva. Tá vendo a mulher que você me deu? Tá vendo a mulher que você arrumou para mim? Eu estava tão bem, tão quieta aqui, eu nunca te pedi uma mulher. Não dá a entender que ele pensou assim? Você já imaginou Abraão pedindo perdão a Deus? Me perdoa, eu trouxe esse menino e ele está atrapalhando toda a minha vida. A gente não pode, queridos, colocar a culpa em ninguém. A gente precisa assumir os nossos erros. Realmente tivemos traumas, tivemos um passado difícil, mas isso não é mais desculpa. Nós encontramos aquele que apaga todas as nossas transgressões, aquele que levou todos os nossos pecados sobre si, nos justificou, nos deu uma nova vida. E o que eu vejo é muita gente querendo viver a vida do passado, remoendo de culpa, de rancor, de pensamentos negativos, de crenças limitantes. E por isso que não conseguem ter paz. E é por isso que, preocupado com isso, eu abri esse canal. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é ter paz. E olha que meu mundo ao redor de mim nesse momento está caindo, está desmoronando, mas eu não vou contar para vocês o que o diabo está fazendo. Nem vou contar para vocês as coisas ruins que naturalmente estão acontecendo. Eu sempre vou contar para vocês a paz que eu sinto apesar de tudo isso, sabe? Eu não trago no meu coração nenhuma culpa. Tudo que eu faço de errado, eu peço perdão imediatamente ao Senhor. E eu me reconcilio com o Senhor. E por isso que a culpa ela não faz parte da minha vida. E por isso que eu posso ter a certeza que um dia eu vou me apresentar diante dele e eu vou dar conta de mim mesmo. Eu vou prestar contas de mim mesmo. E eu tenho certeza que em nome de Cristo Jesus eu estarei zerado, eu não estarei trazendo nenhum pecado escondido, nenhuma culpa escondida. Eu vou prestar conta de mim mesmo e eu já acho muito isso, não quero carregar ninguém nas minhas costas. Não quero dividir minha culpa com ninguém. Não quero dizer, Senhor, é porque também fulano. Não. Eu fiz isso, Senhor, me perdoa. E o Senhor vai resolver com a outra parte. Faça isso e você vai ter paz. Faça isso. Se teu casamento está com problema, você tem culpa nisso. Mas eu sou uma ótima esposa, eu sou um ótimo marido. Você com certeza fez alguma coisa. Ou não fez. Às vezes também quando a gente não faz, a gente é culpado também. Às vezes uma relação quebrada, uma amizade quebrada, uma palavra maldita. É porque também fulano falou grosso comigo. Esquece fulano. Você não deveria ter falado assim. É porque eu tenho razões, porque todo mundo sabe que eu sou assim. Você é assim, você era assim. A partir do momento que você aceitou Jesus, você tem a obrigação de ser uma nova criatura. Se você, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, então você não passou pelas mãos do oleiro ainda.
Então vai ser necessário você ser moldado. E gente assim vai ter que ser quebrada. Aí dói muito mais. Então, só assume o teu erro. Eu não deveria ter falado, eu não deveria ter agido assim, eu não deveria. Pronto. É só isso. Confissão faz parte do processo de salvação. Confessa a tua culpa. Porque você tem um Deus que perdoa toda e qualquer transgressão. Vamos orar. Deus querido, obrigado porque o Senhor nos dá sempre uma nova chance. Porque o Senhor sabe que nós erramos constantemente. Mesmo sem querer, a gente acaba dizendo coisas que não deveríamos, nos comportamos de algumas formas erradas. Tem pessoas que estão ouvindo essa oração nesse momento que se corrói de culpa ainda. Tem mães aqui que sentem culpa por seus filhos estarem fora da igreja e ficam tentando resolver esse problema. Tem mulheres aqui que sentem culpa por seu casamento ter acabado. Tem pais aqui que sentem a culpa de ter sido tão duro com seus filhos, com sua esposa. Ajuda nesse momento para que eles confessem o seu erro, mas que eles não vivam o passado, que eles não vivam a vida dos filhos, a vida do outro, que eles olhem somente para si. O Senhor é um Salvador individual que veio ao nosso encontro, que desceu ao nosso jardim, que chamou pelo nosso nome, que quis nos perdoar, que fez um plano maravilhoso da salvação, morreu na cruz para que nós não sentíssemos mais o peso da culpa, para que nós tivéssemos a paz que excede todo entendimento, a tua paz, não a que o mundo dá, a tua paz. E ainda o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, que pode gerar em nós a paz que tanto precisamos. O domínio próprio para que a gente não peque com tanta frequência. Arranca do nosso coração todo sentimento de culpa, Senhor Deus. Ajuda-nos a confessar as nossas falhas, para que quando o inimigo lance de novo a dúvida sobre nosso coração, a gente diga: isso é passado e eu não estou mais lá naquele passado. Eu vivo uma vida nova em Cristo Jesus. Deus, eu creio que o Senhor nesta manhã pode tirar todo o peso da culpa de cada pessoa que está ouvindo essa oração. Eu creio nisso. O Senhor já me libertou disso. E eu louvo ao Senhor pela paz que excede todo entendimento que habita no meu coração. Obrigado porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para todos. Paz para hoje, paz para sempre, é o que eu desejo para você.